Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão Cast na área, se derrubar. É pênalti? Que pena, se derrubar, a gente comprar outro tropeiro, meu amigo. Meu nome é Gilvan Marçal, sou jornalista. Olá, sou Anderson Gonçalves, jornalista esportivo. Estamos começando o episódio número 2 do nosso Tropeirão Cast. Hoje vamos falar da melancólica saída do Cruzeiro da Copa do Brasil e os desafios para escapar do Z4 no Brasileirão. Sobre o Galo, nós vamos debater as últimas 3 derrotas seguidas no Brasileirão 2019 e a semifinal da Sul-Americana que está chegando. E vamos falar do América, a recuperação do América, que está a 7 pontos da almejada 4ª vaga para a primeira divisão, para voltar para o Brasileirão Série A. E aí, Anderson, vamos começar com o Cruzeiro, falar dessa triste saída dessa quarta-feira do Cruzeiro da Copa do Brasil. O que você achou do jogo? Olha, Gilvan, vou ser honesto, estava até esperando, mas não dessa forma. A derrota no Mineirão assim tornou o jogo muito difícil, o jogo de volta muito complicado para o Cruzeiro reverter a situação, mas não esperava um 3-0, principalmente da forma que foi, com um time apático, muito devagar, errando muitos passes, e fora que as improvisações do Rogério Ceni deixaram assim, uma impressão muito ruim. Principalmente quando ele, na entrevista dele, que não admitiu que foram erros. Para ele foram situações de jogo que ele queria ganhar, que ele havia treinado. Mas, depois do jogo, o Thiago Neves ainda falou que foram improvisações, que eles souberam da escalação do time poucos momentos antes de começar o jogo. Isso foi muito preocupante. Eu não gosto muito, por exemplo, da gente ler aquelas matérias, escutar um podcast que fica falando detalhes do jogo. Eu vi o jogo. Pra que eu vou ficar falando detalhe do jogo? Que o cara perdeu o gol, que chutou no 39 do 55 por tempo. Vamos falar disso. Vamos falar assim, Cruzeiro entrou bem armado, dentro das possibilidades que tinha. Vamos julgar o Rogério, não. Mas dentro das possibilidades que tinha, tinha como fazer algo melhor do que aquilo que o time entrou? Tinha sim. Então, no início do jogo do Cruzeiro foi muito bom. O Cruzeiro teve chance de marcar, teve chance de abrir o placar. A gente tem que dar uma olhada, assim, que a montagem tática no ataque até foi interessante. O Pedro Rocha, o David do lado. Só que o Pedro Rocha não está bem, o David também não está bem. Eu acho que os jogadores têm uma boa parcela nessa conta aí. Dava para fazer um pouco melhor, assim. O Robinho não vem conseguindo protagonizar bons jogos, sendo o cara que é do passe mais qualificado. Ele não está conseguindo. Infelizmente, assim, dá para fazer mais. O Rogério tem a parcela dele, mas eu acho que o rendimento de alguns jogadores está muito abaixo do que poderia. Mas é aí que eu quero entrar, por exemplo. É nesse ponto que o Tropeirão Cast quer ser um pouquinho diferente das análises de futebol do que nós temos hoje. A gente não quer, lógico, a gente tenta ser diferente, mas é todo mundo igual. Mas o que é de diferente? É bom, é fácil criticar. O que é que dá para fazer? Eu vou botar o Fred, eu vou botar quem? Vou botar um cara do meio de campo. Vai melhorar o quê? O time. O que o time poderia ter apresentado de novo se houvesse uma mudança? Não, vamos ser mais clássico. Depois nós vamos entrar no mérito do Thiago Neves e a sua falação. Mas assim, o que é que podia ter feito de diferente que o Cruzeiro iria sair com a vaga? Eu não consigo ver tanta melhoria assim, não. Eu não consigo ver que qualquer mudança ali ia dar assim, ia dar uma diferença gritante, íamos fazer o 2-0, íamos tomar conta do jogo. O Cruzeiro teve a chance lá com 2 minutos. Se aquele gol entra, a coisa poderia ter mudado de cenário. Até o gol do Inter, o Cruzeiro pavimentava uma possibilidade de enfrentar o Inter. Tomou o gol, aí virou em frangalhos a cabeça. Te desafio, Anderson. O que você faria diferente do Ceni? Bem, eu vou ser honesto com você. Para começar, eu teria arriscado uma formação de ataque mais tradicional, com o centroavante lá incomodando os zagueiros o tempo todo.
o Pedro Rocha ou o David pelos lados assim, teria entrado com um lateral de ofício, que é o Edilson mesmo, com todos os problemas que o Edilson disse que estava, de estar sem ritmo de jogo, etc. Mas pelo menos era o cara da posição, falava com ele, fica aí, Edilson, fica quietinho aí. Eu acho que aproximaria o Thiago Neves ali para ser aquele terceiro jogador tipo de atacante, quase atacante, como ele já jogou várias vezes assim, para usar esse momento decisivo dele, que ele perto da área poderia sobrar uma bola para ele poderia entrar na área e tentar uma jogada mais de qualidade que ele tem, mas ele ficou armando o jogo. Ele ficou muito mais recuado armando o jogo. Então, assim, o Thiago Neves tem que ficar um pouco mais perto. Eu teria arriscado com o centroavante lá perto, com o Fred lá, e o Pedro Rocha ou o David aberto, assim, para o Fred ficar incomodando o zagueiro toda hora, assim. Eu acho que nesse caso valeria a pena. Eu acho que a laranja do Cruzeiro já deu o sumo que tinha que dar. Eu acho que o Cruzeirense vai parar de seguir a gente com o Tropeirão Cast. Não deve ter chegado na semifinal o time do Cruzeiro. Não, foi mais longe do que a gente imaginava, né? Pô, mas Gilvan, você falou na edição passada que o que você queria ver o Cruzeiro na final. Não, queria sim, eu queria ver o Rogério Ceni lá, queria ver esse time chegando. Mas, infelizmente, o time do Inter é bom. Não ainda é o time do Inter para ser um maravilhoso dão, mas o time do Inter é bom. E o time do Cruzeiro ontem mostrou, para mim, que o Orejuela, que eu nunca sei falar o nome dele, o lateral, que está servindo a seleção, né? Tá na Colômbia. É espetacular, né? Ontem a gente viu o tanto que ele é espetacular, ao tanto que ele fez falta para o time. E aí, não, mas fala de ataque, o Jadson, o Jackson, né? Jackson. Não, Jadson. Ele escorregou bastante, quase entregou a rapadura umas 3 vezes, percebeu que o jogo era grande demais para ele, e nosso amigo Thiago Neves, que tô reservando um capítulo especial para ele, omisso. A gente fica nessa coisa, é omisso. Jogador bom, quando percebe assim, ó, isso aqui não tá legal, essa posição que eu tô não tá bacana, deixa eu arredar isso aqui um pouco, deixa eu correr atrás do jogo. É mais fácil terceirizar no outro do que você pegar e assumir, ir lá e capitalizar o problema. Eu vi ontem, por exemplo, que o Robinho, como gatilho, como o cara que faz essa transição, não funcionou. E aí, com gatilho ruim, a galera lá da frente não estava legal. Assim, convenhamos, o Pedro Rocha é menino. É bom, mas precisa lapidar mais ainda. E o David... O David... O David, eu vou ser honesto, o David pode desistir. O David é um arrependimento chamado Raniel. Não vamos estender mais. Eu achei que o Cruzeiro foi longe, meu amigo. E aí? O Cruzeiro chegou onde podia chegar na Copa do Brasil, porque veio de 2 títulos, só que o time ficou manjado. E você falou que a laranja deu suco suficiente, você tem toda a razão nesse aspecto. O time já está manjado, o estilo de jogo, por mais que tenha trocado de treinador, ainda o estilo Mano Menezes ainda está meio arraigado, tem nem um mês direito que o Rogério está no Cruzeiro ainda. Então, realmente, você já pega as peças-chave. Você marca o Robinho, sabe que ele vai tentar um passe mais em profundidade, você marca o Thiago Neves ali perto da área para não deixar de chutar, e assim vai, você consegue trancar as 2 pontas ali com o David e com o Pedro Rocha, e no caso específico do David, realmente o David precisa repensar a coisa, que ele veio com tanta expectativa gerada, porque fez boas temporadas no Vitória, então ele não está conseguindo corresponder nem com a sequência de jogos que ele tanto pediu, e ele está tendo a sequência de jogos que ele pediu, e ele não está conseguindo corresponder. Então, o que o Cruzeiro tem que fazer? Com esse time não tem como mudar mais, vai chegar o Ezequiel, que é o menino veio lá do Sport, que era do Botafogo, ver se vai dar alguma coisa diferente e segurar a onda para não entrar no Z4 e ficar brigando ali, ó. Ficar brigando para entra e sai, briga, não briga, cai, não cai, assim. O campeonato do Cruzeiro agora é tentar terminar 2019 de forma mais digna possível, porque cair para a segunda divisão, com todos os problemas que o time teve dentro e o que o clube está tendo fora de campo, aí vai ser
uma tragédia para o futebol mineiro. Antes de entrar nesse capítulo Z4 do Cruzeiro e passar para o Brasileirão, eu queria pontuar a declaração de Thiago Neves pós-jogo Copa do Brasil. Quem não escutou, entra lá no site da Itatiaia, foi um questionamento lá do como é que é o nome? Foi o Samuel, né? Do Novo Venâncio. Isso, que conversou com o Thiago, e o Thiago, em suma, fritou o técnico. Fritou, mas depois deu aquela apaziguada, mostrou o contexto que a gente já falou aqui, estava bem até o gol, e depois a coisa desandou. Não estava bem até o gol. As modificações mostraram que estava bem até o gol. E aí é uma atitude vaselina que o Thiago Neves é assim, é complicado ficar denegrindo o jogador, dando alfinetada, mas o que ele fez ontem é feio. Você acha? Também acho que você expõe o vestiário, você expõe o seu treinador, você expõe o seu grupo de jogadores assim. E ali deixar que é momento íntimo, né? Os caras estão lá conversando. Parece que o Thiago usou disso para aliviar uma possível culpa dos jogadores dentro de campo. Ah, não. Ah, rolou uma improvisação aqui. Então, infelizmente, improvisou, o time ficou desentrosado. Falei, gente, não pode falar uma coisa dessa assim. É uma exposição desnecessária, que aí gera um atrito externo. Aí o treinador fica em evidência, vira alvo, a torcida pega no pé, aí a tranquilidade acaba. Então, assim, não foi uma tragédia a eliminação do Cruzeiro. O Cruzeiro foi longe demais. O Cruzeiro chegou numa semifinal pelo 3º ano seguido. A gente tem que ter um pouco de parcimônia, assim. O Thiago não foi bem nessa. Não, e não foi bem já nem outra. Com a saída do Mano, ele também deu uma alfinetadinha. Ele é um jogador talentoso, mas não é um dos mais inteligentes, não é verdade? Ele, o Fred, eles usam dessa força que eles têm no elenco, assim, para, na verdade, só garantir o deles, assim, em alguns momentos. Só garantir, assim, opa, tô segurando a minha onda aqui, e o resto, que a bomba se exploda. O Rogério vai ter um trabalhinho para administrar esse vestiário nos próximos dias. Então, agora que ele vai ter outro grande problema, além da administração do vestiário, é conseguir trazer os caras para ele, para colocar nesse objetivo de ter um Campeonato Brasileiro mais sólido daqui para frente. Então. E aí que eu quero. Pode terminar? Não, pode seguir, já concluí aqui. E aí que eu emendo. O Cruzeiro está tomando um grande tempo desse Tropeirão Cast, gente, mas assim, é importante para a gente emendar, concatenar as ideias. Então tá lá, o Cruzeiro eliminado, não é uma grande tragédia, um pequeno incêndio criado pelo Thiago Neves de forma quase que boba, e aí nós temos os 3 próximos jogos do Cruzeiro no Brasileirão. Grêmio dentro de casa, Palmeiras fora de casa, Flamengo dentro de casa. Vamos repetir? Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Todos eles entre os 5 primeiros do campeonato. O Grêmio tá mais lá embaixo, mas o Grêmio é o Grêmio. O futebol que o Grêmio está apresentando, nenhum dos 3 tem compromisso de Copa do Brasil, Libertadores, nesse intervalo desses 3 jogos. Então, vai ser um mês só de brasileiro. Vai ser um mês só de brasileiro para esses caras, vão poder dedicar a vida para o brasileiro agora. Então, olha só. Esse trio parada dura será enfrentado pelo Cruzeiro. Quantos pontos você acha que o Cruzeiro consegue nesse trio? Talvez domingo contra o Grêmio, que vai jogar em casa, e o Grêmio ainda tá meio que pode vir cambaleante por causa da eliminação na Copa do Brasil. Porque pro Grêmio foi muito mais traumática a saída da Copa do Brasil do que pro Cruzeiro. Porque o Grêmio fez 2-0, tinha um resultado na mão. Tinha time. Tomou um sacode do Atlético Paranaense. Mas peraí, vamos lá. Os 9, acho que o Cruzeiro consegue 3. Ok. Eu apostaria num cenário horrível. Um empate contra o Grêmio, perde contra o Palmeiras e empata contra o Flamengo. No cenário horrível seria 2 pontos. E aí?
Isso é um aproveitamento muito ruim para quem quer terminar o turno fora da zona de rebaixamento, né? É aí que está. Hoje, o Cruzeiro está a mais ou menos 4 ou 3 pontos da zona do primeiro da zona de rebaixamento. O Fluminense tem um jogo a menos, a Chape tem 14 pontos e o Fluminense tem 15. O Fluminense tem 12. Ele pode ter 15 se vencer o Palmeiras. Então, estamos lá com 4 pontos. Esses 3 jogos podem fazer o Cruzeiro voltar a namorar mais lá embaixo, a ficar a 1 ponto, a ficar dentro da zona de rebaixamento. E aí você tem uma eliminação, 3 jogos pedreira, e daqui 3 semanas você tem as manchetes falando em Z4. Assim, e é complicado. Aí vamos voltar a fechar isso tudo. E o Thiago Neves me joga gasolina aonde nem tinha fogo ainda. Colocou gasolina na fogueira assim e pegou um tambor gigante e colocou lá. Então, por isso que a gestão de vestiário do Rogério nos próximos dias vai ser essencial. Eliminou quarta-feira, caiu para o Inter. Domingo já tem jogo às 11 da manhã com o Grêmio, já com a corda no pescoço, assim, porque tem que dar uma resposta. Que time que vai entrar? Que time que o Rogério vai colocar, já que ele teve que fazer algum sacrifício? Será que ele vai voltar com o Edilson? Será que vai valer a pena pôr um time mais ofensivo? Será que vai segurar a onda? Até isso, até se ele tinha algum planejamento programado quanto à escalação do time, ou tentar fazer algumas experiências, ficou em xeque. Vai ter que mudar. Agora assim, como é que ele vai provocar alguma mudança se ele vai ser pressionado a conseguir o resultado e talvez vai ter que voltar a jogar num esquema que privilegia assim, os mais veteranos do time, os mais experientes para segurar a onda. Assim. Porque, por exemplo, o Dedé já não vai ter domingo. Então ele vai ter que provavelmente jogar com Fabrício Bruno e Léo. Ou será que vai for Fabrício Bruno e Kaká? Então, assim, já tem toda uma dinâmica assim, bem complicada para ele avaliar já para domingo. Assim, mal tá respirando, tá se recuperando do soco da eliminação, já tem que pensar no Grêmio. Então, para fechar o Cruzeiro, mês que vem. Semana que vem, no próximo Tropeirão, já teremos mais ou menos um mês de Rogério Ceni. Nós vamos fazer um pequeno balanço. Como é que foi esse primeiro mês de Rogério? Esse jogo do Grêmio pode ser um balanço importante na estatística do rendimento do Cruzeiro na gestão de um mês do Rogério. Vou partir para o próximo assunto. Galão. Galão está classificado para semifinais da Sul-Americana, vai jogar contra o Colón dia 19. É dia 19 do 9, né? Dia 19 do 9 na Argentina às 9h30 e dia 26 do 9 aqui em BH às 9h30. 21h30. No Mineirão. No Mineirão. Jogo grande, tem que ganhar bastante dinheiro. E aí, boa expectativa? Ainda está meio longe, ainda falta uns 15 dias, nós vamos falar mais disso quando chegar perto do jogo, mas um teaserzinho, uma breve. Uai, eu acredito, no caso do Atlético, assim, que ele tá no... Opa, até o cachorro atleticano, hein? Foi só falar do Galo, o cachorro resolveu aparecer. Continua. Oh, meu Deus. Eu deve estar sentindo cheiro de tropeiro. Opa, esse é dos nossos. Esse é. O Atlético, o negócio do Galo, assim, nesse momento, ele é entre o Cruzeiro e o Atlético, ele está mais estável, apesar de ter tido 3 derrotas seguidas no Brasileiro. Só que, por estar na semifinal da Sul-Americana, deu um crédito pro Galo, assim, deu uma margem de segurança para o Atlético. Não, beleza, perdeu esse, mas a gente estava pensando no título sul-americano. Nós até discutimos isso no outro Tropeirão Cast aqui, que o Atlético está fazendo mais ou menos certo, assim, ele está privilegiando a Copa Sul-Americana. Eu acho que ele sabe que ele não tem time para tentar brigar pelo Campeonato Brasileiro, ser campeão brasileiro. Ele pode beliscar ali um G6, ficar quinto, sexto, até um G4 ali, mas vai ter que suar muito a camisa, assim, para fazer isso. Então, a Sul-Americana é um bom caminho que o Atlético está traçando, mas não pode esquecer o brasileiro, porque já caiu para 7º, né? Já perdeu 3, então está na hora de dar uma reagida no brasileiro. Como vai ter quase um mês de folga nesse aspecto aí, só para o brasileiro, dá para concentrar o time titular e mandar ver, se Deus quiser. Vamos recuperar esse trem aí. Já fazendo o Galão pular pro puleiro de cima. E aí,
Beleza, foram 3 derrotas seguidas no Brasileirão. Só que os próximos 3 jogos do Galo são Botafogo, Inter, que deve estar ali fazendo um jogo no meio da decisão da Copa do Brasil, e Avaí. Pode falar? Não, sim, Avaí tem que fazer os 3 pontos. Assim, pensa nos outros 2, pensa no Botafogo e no Inter. Avaí, para mim, você tem que ganhar. Avaí não pode ser Fluminense e entregar a paçoca assim em cima da hora. Diga. Não, pode seguir. Eu tô não, aí, só foram 3 derrotas seguidas. Então, se tem um cenário bom para que o Atlético melhore e entre bem na decisão sul-americana, você tem Botafogo, Inter possivelmente desfalcado, não jogando com o seu time principal, e Avaí. Daí dá para fazer os 7 pontos. Dá ou não dá? Dá, 7 pontos dá para fazer demais. E assim, por exemplo, até domingo contra o Botafogo, estava pensando aqui que dá. O Atlético já ganhou lá. O Atlético já ganhou lá, o Galo já ganhou lá, já mandou. O Botafogo está assim, nessa crise, não tem nem água no estádio. O ex-presidente do clube teve que pagar a conta de água para ter treinamento lá no Newton Santos. Então, pelo amor de Deus, dá para o Atlético chegar e ganhar, agora falando, 3 pontos com o Avaí, 3 pontos com o Botafogo e segurar o Internacional que vai estar envolvido nas finais da Copa do Brasil. Semana que vem já é o primeiro jogo. Da Copa do Brasil. Então, assim, o Inter já vai ficar meio... Dependendo do resultado do primeiro jogo, o Inter vai ter que jogar com muito menos gente se tomar uma coça ou perder, e jogar com menos jogadores importantes quanto o Atlético. Então, assim, é possível o Atlético pegar esses 3 jogos, dar uma exercitada, arejar e chegar contra o Colón, falei, opa, beleza, voltei o ritmo. Porque se jogar no ritmo que o Casares jogou contra o Corinthians, aí nós vamos ter problema. Casares, meu caro Gilvan, Casares é sempre uma incógnita, assim. O problema do atleticano, assim, se eu falo para todos os atleticanos que eu conheço, assim, gente, não crie expectativas com Casares. Deixa assim, é igual aquele amor que você tem platônico por uma pessoa, assim, não crie expectativas, seja por para uma moça, assim, não cria expectativas. E quando você cria expectativa no Casares, ele vai lá e te decepciona. Aí quando você esquece do Casares, ele vai lá e faz um super jogo, assim. Então larga o Casares de lado. Se ele fizer um grande jogo, beleza. Se ele não fizer, beleza, pelo menos você não vai estar frustrado. A minha esposa é uma atleticana doente. E para ela é uma tristeza ver o Luan abaixo do que ele poderia estar apresentando. E eu não sei se todo atleticano concorda comigo, mas quando o Luan está abaixo, o time brilha menos. Ainda que ele entre 20, 30 minutos, entra no segundo tempo, ele dá alguma coisa para o time, é uma energia, um brilho que eu não tenho visto nesses últimos jogos do Atlético. E isso tem sido feito falta. Não sei se impacta nas 3 derrotas consecutivas que o time teve, mas que eu, particularmente, sinto falta do brilho dele no jogo. Tem gente que não acha ele sensacional. Eu queria ele no meu time. Mas eu sinto falta do brilho do Luan, dando uma melhorada no jogo. Não preciso vencer o jogo, não. Mas que o jogo tenha um pouco mais de brilho, tenha um assim, nossa, quase deu, hein? Não, da próxima a gente vai dar. Falta isso um pouco. O Luan é aquele cara que injeta uma energia no time que poucos jogadores conseguem. Só que ele anda meio... Eu acho que tá machucado. Ele tá machucado também, ele tá com... Tem os problemas físicos dele, assim, mas o Luan tem um problema. Esse aí que é uma coisa que ele deve avaliar. Quando ele é pressionado ou ele é contrariado, por exemplo, o Rodrigo Santana resolveu colocá-lo no banco. Beleza. Opção do técnico e tal, acho que pode entrar no segundo tempo, assim. Ele absorve essa dor de uma forma que ele fica contrariado, fica chateado, fica lá de bico no banco. Então, rendimento. Aí acaba, na hora que ele dá uma declaração, aí ele fala mais com a emoção do que com a razão, isso pode prejudicar. Ele tem que pensar que ele é uma peça muito importante no time
que ele voltou a ter uma sequência de jogos de 2018 para 2019, assim, ele não estava conseguindo, por causa dos problemas físicos dele, no joelho, principalmente. Então, assim, tem que ter... O Luan tem que pensar nisso, que ele não está mais em 2013, quando o Galo ganhou a Libertadores, que ele é aquela coisa maluca, ele conseguia correr e voltar, correr no meio de campo, na lateral, na ponta, no gol, que não sei o quê. Entendeu? O Luan não tem mais esse pique, assim. Ele vai ser muito mais inteligente e útil para o time se ele escolher uma faixa de campo e ser intenso ali. Então, aí ele vai ter que se recuperar fisicamente, tecnicamente, assim, que ele ainda é muito importante. Eu tenho certeza ainda que ele pode ser muito útil pro Galo, assim. Isso aí, mas eu preciso só ficar menos melindroso, menos com o bico de fora, assim. O atleticano vai te adorar depois dessa, meu amigo. Eles vão pensar que eu sou cruzeirense. Se você não gostou do comentário do Anderson atleticano, você, como eu, é fã de Luan, deixe seu comentário. Mande pra gente a sua indignação com o Anderson Gonçalves. Acesse a rede social dele. Hackeie a conta dele. Não estou incitando ninguém a nada. Só estou possibilidades. Vamos fechar aqui. Fechar não com... O americano vai ficar chateado. Você sempre fecha com o América. Por que o América não é primeiro? Tem que falar de Cruzeiro, Atlético. Vamos fechar com o melhor time mineiro da atualidade. Concorda ou não concorda? Essa foi boa, hein? Acho. Você está querendo trazer todo mundo mesmo. Está querendo trazer todo mundo para o nosso lado mesmo. Mas a América tá numa reação assim que ela é louvável nesse momento. Assim, a gente tem que dar um espaço bacana para o Coelhão, assim, porque a Série B é tão equilibrada que a América assim pode ficar a 4 pontos do G4, se ele vencer esse fim de semana, o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão. Então, assim, o América tá numa ascensão, assim, que ele já dá para pensar em beliscar o retorno para a Série B. Mas como nós discutimos outra vez, assim, tomara que suba, mas que o América tenha cabecinha para pensar mais à frente e segurar a vaga. Ter 3 times mineiros na primeira divisão seria muito bom novamente, assim, principalmente para o Coelho pensar em voos mais altos, porque o América não pode sonhar em disputar uma Copa Sul-Americana, por exemplo, seu primeiro torneio oficial internacional. Seria muito legal. Mas... O americano já sabe de tudo isso que eu vou falar aqui agora, sobre os números, sobre as perspectivas do América, mas eu vou falar isso para o cruzeirense e para o atleticano. O América, nos últimos 5 jogos, não perdeu. 3 vitórias, 2 empates. Então, dos 15 pontos, ele beliscou 11. Opa, bacana, Série B. Ele é o 13º colocado com 25 pontos. Está a 7 pontos do 4º colocado, que é o Sport, que tem 32 pontos. Então, assim, o próximo jogo do América é contra o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto. Ele está com 28. O América está com 25. O Botafogo é quase que um jogo bem com decisão. Quero sua vaga, hein? Confronto direto, exatamente. Confronto direto. O empate em São Paulo não é todo ruim, não. Mas vamos pegar aqui. O América vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão, fora. O Criciúma em casa. E o Sport fora. Se o América conseguir, vai que vence, acha um gol lá no Botafogo, vence em casa contra o Criciúma, faz os 6 pontos, tá chegando a 31 pontos, ele pode chegar no Sport com 34, 35, 36, mais ou menos, quase que um confronto assim, é eu que tô querendo chegar em você. Já começando a beliscar aquele pessoal lá da entre 6º, 5º, 4º. Então, esses 3 próximos jogos do América, tendo uma perspectiva boa, tendo uma perspectiva de, por exemplo, 4 pontos nos 6 primeiros disputados, já entrega o América numa nova fase, né? Já entrar entre os 10 primeiros, já tá bom. Opa, primeira fase, estou entre os 10 primeiros, agora vou passar para a parte de cima, quero ficar entre os 5 primeiros. Quem sabe fechar o jogo contra o Sport entre os 5 primeiros da Série B. O que você acha? É um bom plano. Assim, você trabalha por faixas de campeonato, assim. Por exemplo, a primeira faixa foi, quero ficar longe da zona da degola. Longe, bem longe. Aí a sua segunda faixa é entrar para os 10 primeiros, assim. Aí você cria etapas, assim, inclusive, que são
realizáveis, assim, os jogadores pensam, olha, temos tantos jogos para chegar em 10º, agora temos mais tantos jogos para ficar ali em 5º ou 4º, assim, é um bom plano. Se o Felipe Conceição estiver pensando dessa forma, estiver ouvindo a gente, aí, Felipe, ó, é um bom plano que o Gilvan traçou, viu? Boa ideia, hein? Segue nós, Felipe, segue nós e botar um tropeiro ali na Independência. Hoje o América está a 4 pontos do Vila Nova, que é o 17º colocado. A rodada, a 21ª rodada está em processo. No momento que nós estamos gravando esse podcast, a gente posta ele sempre às quinta-feiras, hein, gente? Podcast Tropeirão Cast é às quintas-feiras. Por que às quintas-feiras? A gente pega os jogos de quarta, pega os jogos de final de semana, dá uma conversada sobre os próximos jogos. E a gente quer sempre mostrar, assim, não fica comentando o jogo, é falar da semana dos times. Qual que é a perspectiva, qual que é o próximo caminho, um fato curioso, alguma coisa que está acontecendo na semana dos 3 times mineiros. E eu acho que o América pode, sim, alçar voos melhores, mas eu acho que tem que ser assim, ó, 5 jogos sem perder, vão para mais 2, 7 jogos sem perder, para mais 2, dá 9 jogos sem perder. Pode perder a próxima. Vai que um jogo contra o Sport, que é um jogo muito mais complicado, não, vai lá, teve um tropeço. Às vezes o tropeço é um empate. Tem que pontuar. Se o América pensa, preciso pontuar, gradativamente ele já foge da zona do rebaixamento e começa a alçar com voos maiores rumo à 4ª vaga. A América tem agora Botafogo, qual Botafogo, outros? Criciúma e Sport. Botafogo fora, Criciúma em casa, Sport fora. Sport fora é um jogo difícil. Né? Sport fora, porque o Sport, inclusive, ele tá num momento bem sólido no campeonato, assim. Fazendo o mesmo exercício que nós fizemos com o Cruzeiro, sobre nos próximos 3 jogos, quantos pontos dá para fazer, você falou, e eu acredito que dá para o América beliscar pelo menos 6. Eu conto com uma possível derrota lá no Recife. O Sport está num momento muito forte no campeonato, assim, além de ter uma torcida muito fanática. Lá dentro da Ilha do Retiro, o time é muito, muito forte, difícil de ser batido. Então, acho que dá para o América beliscar com o Botafogo, que teve uma queda bem intensa na fase final do primeiro turno. Criciúma está muito mal, pode pegar em casa. E não repetir o jogo do primeiro turno, porque Criciúma e América do primeiro turno, um dos piores jogos de 2019, às 11 da manhã, assim, parecia que eles ainda estavam com sono. Para eu que adoro filme de terror, foi um dos melhores jogos do ano. Certamente, foi um filme de terror. Foi terrível, diria o grande Roberto Rodrigues, assim. Então, eu acho que o América dá para fazer uns 6 pontinhos aí, 6 pontos, tá? Com 25 chega a 31 ali, já começa a incomodar a galera que tá mais perto ali do grupo de acesso, hein? Esse Coelhão tá botando fé no América nesse segundo turno. Eu tô botando fé no América. O América é o melhor time mineiro da atualidade. Para dar uma alfinetada nos atleticanos, nos cruzeirenses e trazer os americanos pra gente. Se alguém fizer piada com o número de torcedores americanos, vai se ver comigo. Muito obrigado, Anderson. Tropeirão Cast vai saindo em busca de mais informação, de mais orientação para você que gosta do futebol mineiro e gradativamente a gente vai trazendo novidades. A gente vai fazer com que as pessoas participem, que você mande o seu comentário, que você faça perguntas. Então, queremos questionar Anderson, se tem alguma coisa que está acontecendo nos bastidores. Ele sabe muito. Por enquanto, a gente está mostrando um pouco só do que está do dia a dia do futebol mineiro, mas a gente quer ir aprofundando e, com você, construir qual o tempero do tropeiro que você gosta. Você gosta com mais linguiça, com mais feijão, com mais farofa? Aos pouquinhos nós vamos construir o Tropeirão Cast juntos. Um abraço, Anderson. Uma mensagem final para os nossos ouvintes? Um abraço, Gilvan. Um abraço a todos que nos escutaram. Nós vamos construir nosso tropeirão com uma bela couve, uma carne, um bacon e um torresmo, além de uma boa farinha e um feijão. E também, em breve, nós vamos trazer novidades, vamos tentar
trazer algumas entrevistas, algumas participações assim, para deixar mais incrementado o nosso Tropeirão Cast. Muito obrigado a todos, um abraço, até quinta. Tropeirão, um abraço!